Shalom, galera, tudo bem? Shalom para todos, boa noite. Vamos para mais uma live aqui no Instagram do professor Fábio Rodrigues. E eu quero hoje continuar compartilhando segredos da Torá, segredos por trás das letras que compõem os nomes das personagens bíblicas, né? Ou dos personagens bíblicos. Hoje eu quero falar um pouquinho a respeito da força que abre o caos, né? Que está vinculada aí ao nome Adão. Quero falar um pouquinho a respeito da parte positiva e da parte negativa deste nome. Então sejam todos bem-vindos. A nossa live é sempre uma live rápida, para que todas as pessoas possam ter o privilégio de assistir até o final, para que também não fique cansativa a live, tá bom? Então, sejam todos bem-vindos. Se você puder compartilhar com seus amigos, compartilhe. Eu estou aqui não para poder pregar religião, pelo contrário, estou aqui para poder compartilhar com você instruções divinas, instruções da parte do Criador, onde você vai ter a oportunidade, aonde você estiver, ter uma comunhão com Deus, o Criador, e respeitar os próximos, né? O próximo, não só o próximo, mas os próximos também, como a ti mesmo, tá bom? Então, vamos falar um pouquinho hoje sobre os segredos por trás dos nomes, os mais conhecidos, evidentemente, porque são diversos nomes, mas eu quero começar hoje com Adão, que é o nome mais conhecido, pelo menos é o primeiro nome que aparece ali na narrativa bíblica, bem no início do livro do Gênesis. Para quem não me conhece, eu sou o professor Fábio Rodrigues, hebraísta, professor de hebraico bíblico e especialista em Torá e Tanar, comumente conhecido como Antigo Testamento. Bom, hoje eu quero abrir a nossa live falando a respeito sobre essa questão de poucas pessoas saberem, né, ou conhecerem que por trás dos nomes bíblicos existem diversos segredos, diversas pistas em relação à parte que toca no ser humano, no sentido mais do caráter, no sentido mais do controle da personalidade, não é? Ou seja, os nomes bíblicos, cada letra vai representar aí vários sistemas, várias coisas que estão relacionadas e correlacionadas com os seres humanos. E isso é muito importante. Então, nada do que está escrito na Bíblia, especificamente eu me refiro à Torá e o Tanar, né, são os livros de Bereshit e Malachi. Para os cristãos são 39 livros e para os judeus são 24 livros. Então, nada que está escrito ali está por acaso. E existem alguns níveis interessantes em cada texto que nós lemos. Eu quero compartilhar com você no sentido mais, no nível remes, ou seja, no sentido mais alusivo, e trazer alguns conhecimentos que talvez você não esteja familiarizado. Quero falar um pouquinho sobre pictografia durante alguns dias. Pictografia é o segredo por trás das letras que formam os nomes, ou que formam as palavras, que formam as expressões. E a pictografia vem de pictures, né, que está relacionada aí pictures, ou pictures vem de pictografia também, né? Enfim, cada palavra tem a origem, né? Seja lá mais antiga, mais recente, enfim, mas estão vinculadas aí pictures, desenho, né, ou imagem, e grafia, forma de escrever. Então, quando você começa a trabalhar na questão mais profunda dos nomes bíblicos, você percebe que existem alguns segredos que no dia a dia a gente não está acostumado a ouvir. Por exemplo, poucas pessoas sabem que existem diversos códigos com relação aos nomes das personagens bíblicas. E cada uma delas, ou seja, cada uma das letras que formam, né, essas personagens, tem um significado pictográfico e guimátrico poderoso. Pictografia é o segredo por trás das letras. Guimátria é o segredo por trás dos números que envolvem essas letras. Né? Então, não sei se você sabe, mas todas as letras do alfabeto hebraico, que são 22, elas possuem números, têm valor numéricos. Então, para quem estuda hebraico, sabe que tem algo sempre muito além daquilo que de fato está traduzido, a forma como foi traduzido, entendeu? Bom, juntando todas as informações pictográficas, segredos por trás das letras e guimátricas, segredos por trás dos números, além do conhecimento exegético, que é interpretar o texto da forma como o texto foi desenvolvido,
tá certo? Descobriremos diversos segredos encapsulados. Nesse curso, que é um curso aqui aberto, né? Essa live é um curso, é um oferecimento também do Instituto da Arte, um instituto que eu sou o diretor e também um dos professores, e o curso é Reeducação Bíblica VIP, tá bom? Então você está tendo o privilégio de ter alguns insights em relação ao conteúdo que eu compartilho à distância com alunos do Brasil e fora do Brasil que falam português, evidentemente. Bom, nesse curso sobre os segredos por trás dos nomes bíblicos, eu vou levá-los a lidar com todos os conceitos positivos e negativos em relação aos nomes bíblicos, tá? Esse curso, ele conta com 16 módulos, mais ou menos, e nós estamos aí com a ideia de seguirmos, dia após dia, 16 dias falando a respeito, pelo menos um pouquinho, dando alguns insights, algumas pistas em relação a 16 personagens, e esses personagens de Adão até Enos, tá bom? De Adão até Enos. Sendo que cada módulo abordará um nome, enfim, né? Com seus arquétipos de acordo com a pictografia, ou seja, com a gimátria e também de acordo com a exegese bíblica. Antes de mais nada, quero aqui cumprimentar as pessoas que já estão aqui nos assistindo. Flávio, boa noite. Neia Rocha, filha da minha querida amiga aí, das casinhas, deixa eu ver se eu consigo lembrar do nome dela. Meu Deus, Dona Célia. Deus abençoe, Deus abençoe a todos vocês, aos familiares, um carinho muito especial que eu tenho pela família, né, pela sua pessoa também. Manda um beijão para ela, um beijão, um abração para todo mundo lá. Também a Lima Regina, boa noite. Vamos ver aqui. Manda Lima, boa noite, bem-vinda. E Edinho Lima, boa noite, enfim, boa noite, shalom, paz para todos, né? Shalom lehulam, como nós falamos em hebraico. Bom, eu quero abrir aqui hoje a live falando exatamente sobre o segredo por trás, ou os segredos por trás do nome Adam. Adam, que você conhece mais como Adão. As pessoas, quando vão ler a Bíblia e começam então a ter contato com este nome ou com esses nomes, elas simplesmente imaginam que foi um personagem que existiu há milhares de anos atrás, não é verdade? E elas simplesmente têm essa ideia. Elas não vão além disso. Mas eu não sei se você sabia, mas a Torá, quando ela foi desenvolvida, quando ela foi escrita, por trás de cada nome bíblico dos personagens ou das personagens, existem segredos ali encapsulados. Você sabia? Agora veja que interessante. Por exemplo, a palavra, o nome próprio Adam, que muitas das vezes nós podemos entender como nome próprio, mas se você investigar um pouquinho mais a respeito da forma como foi desenvolvida a Torá e o Tanar, ou seja, o chamado Antigo Testamento, você vai perceber que Adam é algo mais no sentido metafórico, algo no sentido mais alusivo, e que a partir daí nós podemos extrair lições profundas e poderosas e aplicar nas nossas vidas nos dias atuais. É tão tremendo isso que até as mulheres, não é, podem também extrair lições que estão relacionadas ao nome Adam, isso no sentido mais pictográfico, ou seja, por trás dos segredos que envolvem as letras que compõem os nomes bíblicos. Exemplo, quando você quer formar o nome Adam em hebraico, você usa então 3 consoantes, Aleph, Dalet e Mem Sofit. E aí você une essas 3 consoantes e dá o som de Adam. A consoante Aleph, que é o início, que inicia ali o nome Adam, ela tem uma representatividade de força, ela representa uma força. A segunda consoante que forma o nome Adam, né, o nome bíblico, o personagem bíblico Adam, está relacionada à consoante Dalet. Dalet é a segunda letra, e esta consoante Dalet, ela representa exatamente a questão de abertura, a questão de caminho. Veja que interessante. E a terceira consoante que forma este nome está muito ligada ali à consoante Mem Sofit, que é o nosso M de maravilhoso. Então, basicamente falando, quando nós pegamos o A, o D de dado e o M de maravilhoso, nós formamos então em hebraico Adam, que são as respectivas consoantes Aleph, Dalet e Mem Sofit. Adam.
Na consoante Aleph nós temos a força, na consoante Dalet nós temos a abertura, o caminho, e na consoante Mem Sofit nós temos então a questão do caos neste contexto. Logo, Adam significa a força que abre o caos. Agora é interessante ressaltar que esta força que abre o caos pode ser positiva ou negativa. Exemplo, quando está acontecendo alguma coisa que foge à razão humana, então o homem perde a cabeça, a parte emocional ela começa então, de uma certa forma, imperar, aí sai a questão da razão e o homem então é prejudicado, porque quando nós vivemos mais de acordo com as nossas emoções, nós temos uma facilidade de realmente estarmos ou vivermos como pessoas frágeis, né? Você tem a narrativa, por exemplo, do Gênesis 3, onde aparece ali a questão da serpente falante, que representa os nossos instintos, de acordo com a tradição judaica. Você tem Adão, que representa a nossa parte racional. Você tem a Eva, que é a mulher, que representa o nosso lado mais frágil, o nosso lado emocional. Então, quando nós falamos assim, que o nome Adam, né, em hebraico, significa a força que abre o caos pode ser, de repente, algum impedimento, né, para que o ser humano possa ser bem-sucedido. Porque abrir o caos, a força que abre o caos, de repente o caos é algo que produz uma desordem, mas não destruição. Vou dar um exemplo aqui de caos positivo. A mulher, quando precisa arrumar a casa, ou o homem, quando precisa arrumar a casa, então ele começa a colocar as cadeiras em cima da mesa, ele começa a levantar, ela começa então a desorganizar aparentemente a casa para poder limpar a casa, para que depois possa colocar as coisas tudo no seu devido lugar. Naquele momento está sendo produzido ali um caos, uma desordem, uma desarrumação aparente, mas após a limpeza todas as coisas são colocadas no seu devido lugar. Então esse caos, essa desordem, ela foi necessária. Assim como nas nossas vidas, os caos das nossas vidas são necessários, né? E nós precisamos, para poder aprender, nem tudo é ordem, nem tudo vem de forma organizada, nem tudo na nossa vida vem de forma positiva, nem tudo vem de mão beijada. Às vezes vem meio que misturado com caos, com alguma coisa que nos tira que nos dá uma sensação de desconforto e tira aquele conforto, aquela certeza, não é verdade? Então esse caos ele pode também ser positivo. E quando é que Adam, que representa aí a força que abre o caos, que é o símbolo, né, a metáfora da razão, quando é que esta abertura, essa força que abre o caos é negativa? É quando a razão quer simplesmente ser rei sem se submeter muitas das vezes ao auxílio da emoção, não é? Esquecendo também que tem a parte instintiva. Isto é, quando o ser humano resolve viver completamente racional, né? Ou seja, sem depender da realidade divina, sem depender do próximo, a pessoa se sente como se fosse um Deus. Não é? A pessoa se sente como se ela fosse Superman. Ela acha que ela está acima da média, né? A última Coca-Cola do deserto, né? Para ser mais exato. Então a pessoa ela começa a se sentir autossuficiente. Quando a pessoa se sente autossuficiente, então a força que abre o caos é negativa. Porque a razão, a nossa parte racional é uma força, mas se nós usarmos essa força de uma forma mais ímpeta, né? Ou seja, se nós ultrapassarmos o limite desta força, esta força que abriria o caos, a força que de repente proporcionaria um caos positivo, ou seja, aquele momento que nós desarrumamos alguma coisa, mas depois nós vamos organizar, ou seja, foi necessário, então esse caos ele começa a vir no sentido mais negativo. O nome Adão na pictografia hebraica leva-nos à compreensão de que o ser humano desorganizou o que Deus havia organizado no princípio. Eu não sei se você já parou para analisar que tudo, muitas das vezes na sua vida, está correndo bem e de repente por alguma razão, as coisas começaram a sair do seu devido lugar. E na verdade, assim como nós vemos a narrativa do Éden, Deus fez tudo perfeito.
Ele fez tudo perfeito, colocou nas mãos do homem e esperava então que o homem lavrasse, ou seja, trabalhasse e guardasse o jardim. Isso tudo no sentido metafórico, né? Ou seja, de tudo aquilo que o Criador criou, o ser humano foi considerado a coroa da sua criação. E esta coroa da sua criação se dá através de uma expressão muito bonita, Nishmat Haim, ou seja, fôlego de vidas, isto é, o fôlego de vida, que é a parte racional. O homem é a coroa da criação, né? Ou seja, de todos os seres criados, o ser humano é o único que tem a capacidade de raciocinar além do Criador, né? Então perceba o privilégio que nós temos, o poder da fala. Este poder da fala só o ser humano tem. O poder de sentir o que está acontecendo, muitas das vezes nós não sabemos o que de fato está acontecendo. Este poder de nós entendermos, de compreendermos muitas das vezes que estamos tristes. Às vezes nem sabemos por que estamos tristes, mas nós sabemos que estamos tristes. Esse privilégio único só o ser humano tem, além do Criador. Então o ser humano, ele de uma certa forma é retratado ali na narrativa do Éden como aquele que de fato virou as costas para o Criador. É como se ele tivesse recebido toda a oportunidade do mundo, mas ele simplesmente desprezou tudo isso. E é isto que nós vemos na narrativa que envolve ali o Jardim do Éden. O Jardim do Éden não deve ser compreendido apenas como um local, né? Como se um espaço geográfico, né? A pessoa tem o hábito de imaginar assim, o Éden, o Jardim do Éden aconteceu há milhares de anos atrás, um casalzinho peladinho que entrou lá e depois eles desobedeceram ao Criador e foram expulsos de lá. Essa é a lição que uma criança recebe, não é? Uma criança judia, mas quando a criança vai crescendo, ela vai percebendo que o Jardim do Éden não representa um espaço geográfico, e sim um estado mental. Tá pegando a visão? Logo, se Adão representa a razão, e a razão está dentro de nós, se a emoção está representada pela mulher, está dentro de nós também, são as nossas emoções, se aquela serpente falante representa os nossos desejos, os nossos instintos, logo então o Éden tem que estar nesta localização também, ou seja, uma questão mais mental, uma questão não de espaço geográfico, tá bom? Vamos aqui nos aprofundar porque a live está correndo. Bom, foi do agrado de Deus que o homem fosse considerado a coroa de sua criação. Esta coroa da criação, né, está clara no texto dos Salmos 8, verso 3 a 8. E está escrito: quando vejo os céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste, que é o homem mortal para que te lembres dele? Já parou para analisar? Somos meros mortais, limitados, finitos, né? Nós não somos infinitos, somos limitados, não é verdade? Somos um sopro. Hoje estamos, amanhã não sabemos, ou daqui a pouco não sabemos. É complicado, né? Bom, quando vejo os teus céus, diz o salmista, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste, que é o homem mortal para que te lembres dele? E o filho do homem para que o visites? Contudo, pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Fazes com que ele, o ser humano, a coroa da criação de Deus, tenha domínio sobre as obras das tuas mãos. Tu puseste debaixo dos seus pés todas as ovelhas e bois, assim como os animais do campo, as aves dos céus, os peixes do mar e tudo que passa pelas veredas dos mares. A expressão mortal, o homem mortal, no texto de Salmos 8, verso 4, em hebraico, está como Enosh. Enosh é o último nome dessas personagens de Adão, a partir de Adão até Enos, que são 16, onde nós vamos estar aqui desenvolvendo esses estudos diariamente, a partir das 18 horas, mais ou menos, com a ajuda dos céus. Então é interessante que lá no texto do Salmos 8, verso 4, quando fala que o homem é mortal, ou seja, ele tem fim, né? Lá no hebraico está o nome, exatamente a palavra vinculada ao nome Enos, né? E coincidentemente Enos é o reflexo de Adão. Né? Então em Salmos 8, verso 4, vemos o nome Enos, representando a humanidade frágil.
apresentada no texto como um homem mortal. Assim é o homem frágil. Mesmo sendo frágil, o homem ele é considerado, de acordo com a Torá, de acordo com o Tanar, de acordo com os sábios da tradição judaica, e de acordo com aquelas pessoas que de fato sabem e estudam essas questões, que o homem é a coroa da criação. O nome Adão, em hebraico, é composto de 3 consoantes, conforme retro mencionei, Aleph, Dalet e Mem. A consoante Aleph, na pictografia hebraica, representa a força. A consoante Dalet representa o ato de abrir. A consoante Mem, Sofit, que é o Mem final, a forma final do M, de maravilhoso, representa o caos. Somadas as informações, chegamos à conclusão de que o nome Adão significa a força que abre o caos. Bom, qual seria essa força? Qual seria essa abertura? E qual seria esse caos? A força é o próprio instinto neutro do ser humano, representado pela palavra hebraica nahash. Tá pegando aí? Chegamos a essa conclusão após calcularmos as 3 consoantes que envolvem o nome Adam. Da direita para a esquerda calculamos a letra Aleph, que tem valor numérico 1, que é a primeira letra que abre o nome Adam, Adão em hebraico. A segunda letra é a consoante Dalet, e ela tem valor numérico 4. E a terceira e última letra que compõe o nome Adam, que é a consoante Mem, tem valor numérico 40. Ao somarmos 1 mais 4 mais 40, temos então um cômputo de 45. E quando nós usamos uma técnica chamada Mispar Katam, que é a redução do número, até chegar aí de fato à unidade, afinal de contas, Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad, escute Israel, o Senhor nosso Deus é um. Aqui está o segredo do Mispar Katam, da redução dos números. 45 é igual a 4 mais 5, que é igual a 9. Coincidentemente, o número 9 na pictografia hebraica equivale ao aspecto da serpente, que representa os nossos instintos. E conforme antes mencionado, a serpente está ligada aos desejos humanos. Tal força atrelada a Adão, no que tange a pictografia, mostra-nos que ela sempre será neutra, a força. Cabe ao ser humano positivar ou negativar tal força. No caso de Adão, ele acabou negativando após ele ultrapassar o limite estabelecido pelo eterno Deus. Bom, a força então está relacionada aos desejos humanos. A partir do momento que a razão não consegue dominar, nossa razão não consegue dominar os nossos desejos, então essa força que está vinculada aos desejos produz caos, dá abertura ao caos. E é perigoso, porque a razão deve supervisionar a emoção e, junto com a razão, a emoção deve então, de uma certa forma, supervisionar os instintos, os desejos. E essas 3 fontes estão dentro de cada ser humano. Seja você homem, seja você mulher, criança, adolescente, seja você adulto, solteiro, casado, rico, pobre, não importa. Essas 3 fontes estão dentro de cada um de nós. Quais são elas, então? A razão, Adam, a emoção, Hava, Eva, e a serpente, que são os nossos desejos, representado pela serpente falante de Gênesis 3:1. Vamos falar sobre a abertura, que está vinculada aí à consoante Dalet, que é a segunda consoante que forma o nome Adam em hebraico. A porta, expressada pela consoante Dalet, ou seja, a abertura, ligada à pictografia do nome Adão, é a própria desobediência do homem, após ter ultrapassado aquilo que Deus havia ordenado. Diz a palavra de Deus em Bereshit, em Gênesis 2, versos 16 e 17. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. O caos, que aí já está vinculado aí à última consoante que forma o nome Adão, revelado na pictografia do nome Adão, está ligado à expulsão do homem do jardim do Éden. Está escrito em Gênesis, Bereshit, capítulo 3, versos 23 e 24.
O Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra de que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Observem o caos na prática em relação aos dois filhos de Adão, Caim e Revel, Caim e Abel. Gênesis 4:7, Bereshit 4:7. Falou Caim com seu irmão Abel, e sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. Veja o exemplo do caos. A palavra campo em hebraico é sadeh, e na pictografia hebraica nos traz o conceito daquilo que destrói a entrada do fôlego. Portanto, na própria palavra campo vemos uma morte anunciada. Esta morte seria a de Abel. Ao deixar o Éden, o homem recebe uma penalidade que o atrelará à morte. Deus lhe diz que do suor do seu rosto deveria comer o seu pão lavrando a terra, ou seja, o seu campo, e esta lhe traria também cardos e espinhos. Tal é a vida do homem neste mundo. Está percebendo então a questão da força que abre o caos? Através da minha razão, através da sua razão, nós podemos abrir o caos positivo, ou seja, usar a nossa razão para desarrumar alguma coisa, mas para que no futuro próximo, ou para que após a nossa desarrumação, nós possamos então apresentar um projeto. Imagine os construtores de um prédio, aparentemente uma baderna, e chega, por exemplo, os instrumentos de trabalho, chega o cimento, chega o cal, aquela coisa toda, aquela aparentemente bagunça, e vai chegando, mas com o passar do tempo nós percebemos que eles utilizam as ferramentas junto com os materiais, enfim, e vão construindo. E no final da construção, aquilo que tinha sido vislumbrado, presenciado, entendido como caos, produziu uma construção fantástica, magnífica. Quando nós usamos essa força, ou seja, o desejo de criar, porque esta serpente falante, que é a representação dos nossos desejos, os desejos eles não são negativos totalmente. Nesse aspecto, nós temos esta parte positiva onde nós podemos criar. Mas o grande problema é que na parte da criação nós podemos ultrapassar os limites estabelecidos pelo Criador. Todas as vezes que nós vamos além daquilo que a nossa razão comanda, porque afinal de contas o supervisor das duas fontes abaixo da emoção e dos instintos é a nossa razão, todas as vezes que nós perdemos a razão, todas as vezes que nós deixamos de usar a razão, nós somos prejudicados ou nós prejudicamos alguém. E foi exatamente isso que aconteceu lá no Jardim do Éden. Adão e Eva, eles simplesmente esqueceram de cumprir o papel de cada um. A mulher foi retirada da costela para que pudesse auxiliar o homem. E o homem, por sua vez, sendo o líder, ele deveria ter dado atenção, carinho, deveria ter dado apoio à sua esposa e não fez. Então, aparentemente, tanto a razão ficou sozinha, como a emoção também, e nesse ínterim aparece então a serpente falante, ou seja, os instintos começam a perceber que a emoção está sozinha, sem a supervisão da razão, ludibria a emoção, e a emoção vai lá e ludibria a razão, então ambos são sentenciados, primeiramente, e depois são expulsos do jardim. Que o Criador possa nos dar nesta noite sabedoria para usarmos a nossa razão para o bem. Que o Criador possa nos dar graça, sabedoria, entendimento, discernimento, conhecimento, para que nós possamos colocar em prática aquilo que nós recebemos de Deus, que é o Nishmat Haim, fôlego de vida, é a capacidade racional. Lembrando que da palavra Nishmat, que está no construto, vem a palavra Neshama, razão. Use a razão para o bem. Deus te abençoe. Até amanhã, se o Eterno permitiu. Aliás, até segunda-feira. Talvez eu faça uma live amanhã. É que aqui onde eu moro no sábado é complicado. Se não der para fazer amanhã, na segunda-feira eu te aguardo a partir das 18 horas. Um beijo no seu coração. Boa noite a todos que acompanharam a nossa live. E até a próxima. Shalom
Lehitraot. Só lembrando que isso aí que eu estou falando hoje está nesse meu livro aqui, que é o segundo livro dos 7 que eu escrevi. Se você desejar, me chame no direct, e aí eu dou todas as coordenadas para que você possa comprar toda a obra ou cada livro da obra Jardim do Éden é o Decifrador da Mente Humana. Um beijo no seu coração e até a próxima. Se você gostou, compartilhe. Te aguardo na próxima. Tchau!